Olá, graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que breve voltará. 13ª verdade central da fé cristã, e o nosso assunto hoje é a morte e o estado intermediário. Temos alguns textos na Bíblia Sagrada para o assunto, e devido ao nosso tempo eu vou utilizar um só e vou deixar citado na descrição alguns outros textos para que você possa observar e ler na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, gostaria de ler o capítulo todo, mas vou ler a partir do versículo 11, depois se você puder, leia desde o versículo 1, por favor. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A morte, que é um castigo pelo pecado, é a cessação do funcionamento do corpo e sua separação temporária da alma. A morte não é o fim de toda existência, pois a pessoa sem corpo físico continua a existir no estado intermediário até a ressurreição. Então, alguns pontos importantes aí. A morte é a cessação do funcionamento do elemento material de uma pessoa, do seu corpo. É também a separação temporária do aspecto material, o corpo, e do aspecto imaterial, a alma e espírito. A morte é um castigo pelo pecado. O estado intermediário é a condição em que as pessoas se encontram entre a morte e a ressurreição. Ao morrerem, os cristãos entram imediatamente na presença de Cristo no céu, e lá existem como crentes sem corpo físico. Ao morrerem, os não cristãos mergulham imediatamente no tormento do inferno, e ali existem como incrédulos sem corpo físico. Tanto os crentes desencarnados quanto os incrédulos desencarnados aguardam a ressurreição de seus corpos. Então, sabemos e entendemos que por mais difícil e duro que é pensar nessa situação daquele que não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ir ao Hades, ao inferno, é triste, mas ao mesmo tempo entendemos que Deus entregou seu Filho para morrer na cruz, derramou sangue, seu único Filho, o Verbo de Deus eterno, veio até nós, sofreu, morreu por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisamos entender que precisamos desse Salvador, que essa obra foi grandiosa, maravilhosa e sofrida na cruz do Calvário. Jesus sofreu por mim e por você. Não foi fácil, foi preço de sangue, mas fomos comprados de volta, fomos redimidos e irão ao inferno, ao Hades, aqueles que recusarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então precisamos receber a Jesus, tê-lo como suficiente Salvador, ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, e que Deus, através do Espírito Santo, possa convencer a minha vida, a tua vida, do pecado, da justiça e do juízo. Que breve Cristo voltará, o mundo e a terra serão julgados, e aqueles que têm ao Senhor Jesus estarão para sempre no céu. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, nos livre dos homens maus, em nome de Jesus. Amém.